Bom dia! Bom dia, meus queridos. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula de História. Vamos pegar a apostila número 3, volume 3, na disciplina de História, na unidade temática 5, o Império do Café. Nós vamos estudar hoje esta parte da história de uma das maiores riquezas do Brasil, que é o café. Vamos conhecer quem trabalhava nas plantações, para quem o café era vendido e como o produto era transportado. Nós vamos pegar na página 4. Vamos na página 4, dar início a esta aula. Na mesa do Brasil, café. Vamos ler então com a prof. O café está presente na cultura alimentar do Brasil. Ele é importante para muitas pessoas e há aproximadamente 150 anos faz parte das refeições de muitos brasileiros. Este hábito é antigo e veio de longe. Conheça parte desta história. Vamos ler, continuar lendo. Muitos pesquisadores acreditam que o café é uma planta que se originou na região da Etiópia, um país africano da atualidade. Há aproximadamente 600 anos, o café começou a ser consumido como bebida pelos árabes. E há mais de 400, italianos e franceses deram início à comercialização dos grãos desta planta. A bebida era vendida em feiras por ambulantes que penduravam as cafeteiras no pescoço. Aqui nós vemos árabes, o significado da palavra árabes. São pessoas originárias da região da Península Arábica, na Ásia. Os moradores de lá são chamados de árabes. O café é uma bebida feita com os grãos torrados do cafeiro. Aqui nós temos uma planta de café. Os grãos de café já maduros, prontos para serem colhidos. No início, a bebida agradava a poucas pessoas por causa do sabor forte, além de ser ingerida como chá. Também era utilizada como remédio. Os médicos recomendavam o consumo por causa dos benefícios que poderia trazer à saúde, porém sem exageros. Além disso, notaram que esta bebida aumentava a disposição, por isto o café começou a ser consumido por trabalhadores no decorrer do dia. Agora vamos ver o café no Brasil. Em 1727, as primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, a região onde atualmente é o estado do Pará. Mais tarde, o café passou a ser cultivado também no Maranhão. Aos poucos, as plantações de café, cultivadas por pequenos agricultores, espalharam-se por várias regiões do Brasil. Há aproximadamente 200 anos, as grandes fazendas começaram a produzir café, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A planta se adaptou bem ao solo e clima dessas regiões. Contudo, nesta época, o café ainda era pouco consumido no Brasil. A maior parte da produção era vendida para europeus. Quem trabalhava nas lavouras de café? Até 88, a maioria dos trabalhadores nas grandes fazendas de café eram os escravos. Aqui vemos nas gravuras os escravos plantando e colhendo café. Vamos ver essa gravura aqui, ó, um plantador, um escravo plantando pés de café. Muitas florestas nativas foram destruídas para abrir espaço para a plantação de grandes áreas de café. Neste processo, as florestas eram queimadas e depois eram feitos pequenos buracos na terra para a plantação das mudas de café. Essa técnica é chamada de coivara. Essa técnica de plantação de café. Depois de 5 ou 6 anos, a colheita era feita manualmente. Os frutos eram colocados em peneiras para serem separados dos galhos e das folhas. A próxima etapa era a lavagem do café para a retirada das impurezas. Depois de limpo, o café secava ao sol, em grandes ferreiros. Na maioria das vezes, os frutos eram descascados, ensacados e enviados para a cidade. Agora nós vamos ver o transporte, como era feito o transporte do café e saber um pouco sobre as ferrovias. Inicialmente, os grãos de café eram levados pelos escravos ou pelos tropeiros até os portos. De lá, as sacas eram enviadas em navios,
principalmente para a Europa e os Estados Unidos. Mais tarde, o governo incentivou a construção de ferrovias para que o café fosse transportado mais rapidamente. E em 1852, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Visconde de Mauá, construiu a primeira ferrovia do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois dela, outras ferrovias foram construídas. Leia a respeito de como funcionava o transporte de café por meio de ferrovias. Para completar esta ilustração, use as imagens que estão no material de apoio no final da apostila. Recorte-a e cole-as no espaço de acordo com as informações. Vocês vão colando conforme está pedindo aqui. Muitas ferrovias chegavam bem próximas dos portos para que as sacas de café fossem transportadas por meio de navios para outros continentes, como a Europa. A Ferrovia São Paulo Railway Company foi a primeira a ligar as fazendas de Jundiaí, no interior de São Paulo, ao Porto de Santos, que era muito utilizada para exportação de café. Agora nós temos atividades. Vamos identificar com lápis na cor verde o nome do continente onde o café se originou. Onde o café se originou? Cite o motivo que contribuiu para o aumento do consumo do café na Europa há aproximadamente 400 anos. Todas as respostas das atividades estão nos textos que a prof acabou de ler. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que não conseguirem fazer, voltem à leitura para fazer as atividades. Releiam, tá, os textos para fazer a atividade. Continuamos. Quem são as pessoas representadas na obra? Quem que está aqui? Os escravos, os donos das fazendas. Que serviço as pessoas estão realizando? Elas estão colhendo café. Mudanças no Brasil e nas lavouras de café. Em 1888, no Brasil foi assinada a Lei Áurea, que garantiu a liberdade aos escravos. O documento foi importante porque há centenas de anos eles lutavam pela própria liberdade. Desde então, os africanos trazidos para o Brasil e os afrodescendentes passaram a ser pessoas livres e deveriam receber pagamento pelos trabalhos que realizavam. Contudo, nessa época, muitas pessoas acreditavam que o país só enriqueceria se a maioria da população fosse branca. Aqui nós temos uma obra de 1895 do artista espanhol Modesto Brocos, representando uma família composta de uma mulher, a avó, idosa, a mulher que segurava o filho no colo e ao lado o marido. A avó faz um gesto de agradecimento pelo fato de o bebê ser branco. Nesta obra, o pintor retratou o desejo de que a população brasileira se tornasse branca. Esse pensamento era comum entre muitas pessoas daquela época. Com este tipo de pensamento, muitos fazendeiros de café e donos de comércio, em vez de contratar o trabalho de africanos e de afrodescendentes, preferiram empregar outras pessoas apenas porque eram brancas. Assim, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de um grande número de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café, e grande parte dos africanos e dos afrodescendentes ficou sem trabalho e sem ter como se sustentar. Aqui nós vamos fazer uma atividade, preenchendo os cartazes com palavras que indiquem atitudes e sentimentos de combate à discriminação racial. O que é uma discriminação racial? Excluir, diferenciar, desrespeitar, tratar de forma injusta uma pessoa ou um grupo de pessoas por causa da cor de pele, etnia, religião, ascendência ou local de origem. Então aqui vocês colocam palavras de ordem que indiquem atitudes e sentimentos no combate à discriminação social. Chegada de outros trabalhadores nas fazendas de café. A partir de 1870, muitos imigrantes europeus chegaram ao Brasil para trabalhar nas lavouras cafeeiras. O governo brasileiro incentivou a vinda dessas pessoas por meio de propagandas feitas em caixas de fósforos, panfletos, anúncios de jornal e cartazes. Nessas propagandas havia a promessa de se ter terras férteis e enriquecer facilmente no Brasil. Aqui nós vemos hospedaria para os imigrantes. Aqui homens e mulheres trabalhando na colheita do café. Reconstruindo
a vida no Brasil. A maioria dos imigrantes que chegou ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café veio com a família. Esses grupos de pessoas moravam em casas muito simples e pequenas, geralmente feitas de barro e cobertas de palha, situadas nas fazendas onde trabalhavam, o que facilitava a ida às plantações. Os imigrantes mantiveram costumes e a própria cultura, mesmo estando em um país diferente. Eles podiam plantar para consumir. Os italianos, por exemplo, cultivavam pimentões e tomates, alimentos tradicionais na cultura dele. Os japoneses, por sua vez, plantavam arroz, uma das bases culinárias desse povo até os dias de hoje, até a atualidade. Vamos ler o gráfico aqui. A quantidade de portugueses que vieram para o Brasil, de italianos, espanhóis, alemães, japoneses e outros. A que período gráfico se refere? Ao período de 1900 e 1910. 1820 a 1910. Que imigrantes chegaram ao Brasil nesse período? Está aqui embaixo, os imigrantes chegaram ao Brasil. De que país veio a maior parte dos imigrantes? A maior parte dos imigrantes veio da Itália. Agora no gráfico circule o número de imigrantes que veio em menor número. São japoneses. O menor número que veio são os japoneses. Pesquise informações sobre o grupo de imigrantes que fazem parte da história de sua cidade. Anota no caderno se você tem alguma ideia sobre isso. Leia a imagem ao lado, que anuncia as terras brasileiras para os italianos. Em seguida, responda as questões. Essa é a imagem de um cartaz de propaganda. O meio de transporte que era utilizado era o navio. E o que era prometido aos italianos? Terras férteis e facilidade para enriquecer. Então, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Vocês podem ver as atividades com bastante calma essa semana. E lembrando sempre, as respostas das atividades estão nos próprios textos que estamos lendo. Basta apenas ler com atenção e carinho, que vai dar tudo certo. Bons estudos e semana que vem voltamos. Beijinhos.